né? Essa semana, na segunda-feira, o Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper fez uma live falando justamente sobre Levítico. Eu achei bastante interessante o que foi falado, e uma das coisas que os doutores ali comentaram de Levítico é: por que devemos estudar Levítico? E dentre as coisas que foram faladas, eu me lembro que eles disseram, primeiro porque descreve como era a religião no Antigo Testamento, a religião do povo de Deus, o culto no Antigo Testamento, que serve, né, para nós, para entendermos também do Novo Testamento. Porque também, meus irmãos, fala sobre a ideia do pecado, a ideia da substituição, de expiação, de mediador, tudo apontando para a obra de Cristo, né? Fala sobre a santidade de Deus, fala sobre a importância do povo de Deus ser santo. Então, esses são motivos suficientes para nos dedicarmos à leitura, ao estudo do livro de Levítico. Na semana passada, nós tivemos uma visão panorâmica, né, do livro. Eu creio que aí, não sei se os irmãos... não está aparecendo ali ainda. Vamos ver só para eles acertarem, porque eu mudo aqui os slides no notebook, ainda não está mudando ali, mas eles estão acertando. Mas nós vimos, de forma geral, né, que foi Moisés quem escreveu o livro. Nós vimos a data entre 1440 a 1410 a.C., foi escrito na viagem pelo deserto, para o povo de Israel, para o povo de Deus. E nós vimos que o versículo-chave é Levítico 11:45. Abra novamente sua Bíblia, Levíticos 11:45. Levítico 11, versículo 45. Vamos ler juntos, irmãos? Leiamos. Eu sou o Senhor que os tirei da terra do Egito, para que eu seja o Deus de vocês. Portanto, sejam santos, porque eu sou santo. Este é o versículo-chave. Deus diz, eu sou o Senhor. A palavra Senhor é o nome de Deus, né? Yahvé ou Javé. Diz, eu sou o Senhor, o Deus único e verdadeiro, o Deus da aliança, o Todo-Poderoso, que fiz o quê? Que tirei vocês da terra do Egito. E lembrem-se, Levítico é uma continuação de Êxodo. É uma continuação do Êxodo. E Deus está lembrando, eu tirei vocês da terra do Egito. Portanto, sejam santos, para que eu seja o Deus de vocês. Isso é muito significativo. Eu tirei vocês do Egito para ser o Deus de vocês. Isso significa que Deus, sendo o Deus deles, seria o Deus presente. Aliás, um dos temas de Levítico é a imanência de Deus, ou seja, o Deus presente. Eu sou o Deus de vocês, eu tirei vocês do Egito para ser o Deus de vocês. Agora, como um povo pode ser o povo de Deus que é santo se o povo não for santo? Aí Deus diz, portanto, sejam santos porque eu sou santo. Eu libertei vocês, eu separei vocês para mim. Eu quero ser o Deus de vocês. E eu sou santo. Logicamente, vocês precisam ser santos. Muito bem. A palavra-chave, então, a palavra principal do livro de Levítico é santidade. Essa é a palavra-chave. Nós oferecemos um esboço bem sucinto para os irmãos também semana passada. Eu vou passar tudo isso aqui, meus irmãos, porque isso tudo nós já vimos. E quem não assistiu à aula pode assistir pela internet. Nós vimos também, queridos, ao tratar sobre o tema primário de Levítico, que santidade é o tema primário do livro de Levítico. Deus exige santidade nas cerimônias e no estilo de vida dos israelitas. E como nós lemos ainda há pouco, né? Portanto, sereis santos porque eu sou santo. Sejam santos porque eu sou santo. Nós vimos que a mensagem principal, a mensagem do livro é que a presença santa do Senhor entre seu povo exige uma purificação. E no Antigo Testamento essa purificação era uma purificação regular. E era através de sacrifícios apropriados e separação nacional de toda sorte de impureza. No Antigo Testamento era assim. Quando Jesus vem, porque tudo aquilo era sombra, apontava para o sacrifício de Cristo, lembrem-se, Jesus ofereceu de uma vez por todas sacrifício, sendo ele o sumo sacerdote, aquele que oferece sacrifício, e sendo ele a oferta, o Cordeiro de Deus, o Cordeiro sem pecado.
E ele ofereceu de uma vez por todas. Daí na cruz Jesus dizer, está consumado, está pago. Ok? Muito bem, qual é o propósito do livro de Levítico? Nós vimos semana passada, promover reverência, deixa só aparecer para os irmãos ali, promover reverência nacional e individual à santidade do Senhor, apresentando as condições que permitem a Israel ou ao povo de Deus aproximar-se dele e preservar a sua presença santa entre o povo escolhido. Sendo uma continuação de Êxodo, Deus liberta o seu povo, o povo está em peregrinação no deserto, Deus dá o tabernáculo, né, dá as orientações para o tabernáculo, e agora, como adorar a Deus? Como entrar no tabernáculo? Quem vai entrar no tabernáculo? Podia entrar de qualquer jeito? Não. Como se aproximar de Deus? Em outras palavras, a questão é, como se aproximar do Deus Santo, Poderoso, sem ser fulminado, sem ser morto? É uma questão importante, não é? Como alguém vai se aproximar de Deus e não ser morto? Deus explica como. Deus explica em Levítico como. Ok, queridos, eu vou passar aqui, o sacerdócio foi estabelecido, tudo que eu vou passar aqui, irmãos, é o que nós falamos na semana passada, e nós não temos tempo para ver tudo. Nós falamos, inclusive, fizemos uma comparação de Levítico com Hebreus. Não há como você ler Levítico sem ler Hebreus, para você entender aquilo que Levítico apontava, que era sombra, que era propósito, para aquilo que aconteceu, porque o autor aos Hebreus vai mostrar o que foi cumprido através de Cristo. Então nós vimos aquelas tabelas, né, da diferença entre o sacerdócio, o sumo sacerdócio, os sacrifícios e o líder do povo, comparando o Levítico com Hebreus, tá bom? Parecer tá um pouquinho lento, né? Mas está aparecendo. Aos poucos vai aparecendo aqui. Ok. Ou não, né? Ou não. Ok. Bom. Vamos falar um pouco sobre os sacrifícios oferecidos pelo povo. Foi nesse ponto que nós paramos. Eu queria ter um pouquinho mais de tempo para falar sobre os sacrifícios, né? Quais eram os sacrifícios que Deus estabeleceu? Eu creio que talvez o mais conhecido seja o holocausto. Holocausto, a expiação pelo pecado geral. O povo havia pecado, desde Gênesis 3, vocês se lembram, o homem pecou, o homem que tinha, né, comunhão com Deus, com a criação, entre o homem e mulher, e o homem quando pecou, o homem foi expulso do paraíso. Se lembram disso? Lembram-se que Deus coloca anjos ali, querubins, para guardar a entrada ali do Éden, para o homem não voltar ali, não entrar ali. O ser humano então, depois de pecar, ele foi destituído, está separado de Deus. E agora, para poder ter acesso a Deus, Deus vai mostrando que Deus é um Deus santo, é necessário que o homem realize, é necessário agora a realização de sacrifícios. E o primeiro deles aqui que nós vemos é o holocausto. O que é o holocausto? Expiação pelo pecado geral. E era oferta queimada. Animal, de acordo com as posses do ofertante, sem defeito. Tinha que ser um animal sem defeito. Por que, irmãos, animal sem defeito? Lembra-se? Estava apontando para Cristo, para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era uma entrega total e suficiente de Cristo para nos resgatar do pecado, apontando para aquela entrega total e suficiente de Cristo. O holocausto era a típica oferta hebraica, predominante ao longo de toda a história do Antigo Testamento, e provavelmente dizem os estudiosos que a forma mais antiga de sacrifício de compensação. O termo aqui, holocausto, descreve uma oferta de ascensão. É algo que sobe, né? Ou uma oferta que sobe. O animal era completamente queimado no altar, né? E imaginem, a gente às vezes não tem ideia, imaginem o cheiro que era aquilo ali, aquela carne, aquele osso, aquilo ali queimando, né? Não era como nós sentimos um cheiro agradável de um churrasco, né? Era algo diferente, era algo bem diferente. A fumaça então subia em direção aos céus, essa ideia de holocausto, uma oferta, né, que sobe. E Levítico exigia que o animal fosse um macho sem mancha, sem defeito. Vários animais eram permitidos, como aparece aí de acordo com a condição financeira do ofertante. Tá? Holocausto.
Há um outro tipo de sacrifício, de oferta, que é os manjares, oferta de manjares ou cereais. O cereal era uma flor de farinha, o melhor da farinha e sem fermento, tá? Porque o fermento era símbolo de corrupção. O manjares simbolizava, né, gratidão a Deus. A oferta eram cereais, como eu falei, e que apontava para o quê? Para a perfeita humanidade de Cristo. Originalmente é possível que fosse um presente, pois a ideia é exatamente essa, né? Que o termo significa, a ideia de um presente. O cereal tinha um significado, então, compensatório. Era frequentemente, frequentemente acompanhava os sacrifícios, os holocaustos, as ofertas queimadas e também as chamadas ofertas pacíficas, tá bom? Eram os manjares. Também tinha a oferta pacífica, era gratidão e desejo de comunhão com Deus. Qual era a oferta? Poderia ser boi, poderia ser carneiro, poderia ser bode, também sem mancha, sem defeito, não podia ser um animal coxo, não podia ser um animal manco, tinha que ser sem nenhuma marca, né? E apontava para o quê? Para Cristo, por Cristo temos paz com Deus, Ele é a nossa paz. Então a ideia de oferta pacífica, irmãos queridos, é Jesus que nos reconcilia com o Pai, e a Bíblia diz agora nós temos paz com Deus, tudo aquilo apenas apontava para Cristo. E por último, né, a oferta pelo pecado, era uma perdão de pecados não intencionais. A oferta era boi ou bode sem defeito, e apontava para Cristo, que é a nossa oferta pelos nossos pecados, né? Então, sacrifício pelo pecado. Oferta de holocausto nós vemos em Levítico 1, oferta do cereal em Levítico 2, oferta pacífica 3 e sacrifício do pecado 4, tá? Mas falta, eu falei o último, não tem mais um, que é sacrifício pela culpa, sacrifício de culpa. Nós vemos isso lá em Levítico 5. Era, queridos, uma subcategoria do sacrifício de pecado. Era também compensatório, porém dedicado à restituição e reparação. Geralmente, meus irmãos, esse tipo de... Ok. Eu esqueço que para vocês aparece um pouco depois. Me desculpe. Era um tipo de... Tratava da profanação, quando havia alguma profanação. Então era um sacrifício compensatório. Ok, agora eu acho que estamos aí juntos. Muito bem. Também, irmãos, falar um pouquinho sobre as festas bíblicas. Até nós estamos nos aproximando da Páscoa e algumas pessoas ainda confundem, né? Mas o cristão celebra a Páscoa? Não a Páscoa judaica. Nós não observamos as festas judaicas. Aliás, Paulo acaba tratando disso quando ele escreve aos Coríntios, aos Colossenses, aos Colossenses e aos Gálatas também. O autor aos Hebreus trata disso também. Muitos judeus convertidos ficavam ainda presos à questão da observância da lei de Moisés e também das dietas. Não pode comer tal carne, não pode comer isso. Tem que observar as festas. Irmãos, nós cristãos, nós não somos judeus. Nós temos aprendido aqui, fazendo comparação de Levítico com Hebreus, que Levítico era sombra, apontava para Cristo, para a obra de Cristo. E uma vez que Cristo cumpriu a sua obra, nós não temos que continuar observando, realizando nem os sacrifícios, porque Cristo já realizou, nem observar as festas judaicas. Por isso, o cristão ele não celebra a Páscoa judaica. Tá? Vejam aqui, além dos sacrifícios de leis, o livro ainda ensina o povo a celebrar ao Senhor. São as famosas festas bíblicas. O Shabat, a Páscoa, né, o Peshá, as primícias, semanas, trombetas, expiação, né, o Yom Kippur, a festa dos tabernáculos. E o que devemos notar é que todas tinham um propósito em relação ao povo e mantinham Deus como centro de tudo que era feito. As festas tinham esse propósito, celebrar ao Senhor. E sempre buscando, sempre ali, levando em consideração a presença do Senhor, ok? Vamos pensar um pouquinho aqui sobre essas festas. A Páscoa. Como eu dizia há pouco, nós não celebramos a Páscoa judaica. A Páscoa cristã é a ceia do Senhor. Nós acabamos de celebrar a Páscoa cristã. Vocês perceberam? Nós celebramos, a mesa estava aqui há pouco. Porque Jesus Cristo, quando entra em Jerusalém por ocasião da Páscoa, para aquilo que apontava para Ele, ao partir o pão,
né, ao distribuir o cálice, ele está dizendo, ele está instituindo a Páscoa cristã, que é a ceia do Senhor ou a Santa Ceia. Mas o que era a Páscoa do Antigo Testamento? A Páscoa era justamente quando Deus libertou o seu povo da escravidão do Egito, e na última praga, os irmãos se lembram que na última praga, Deus diz que enviaria o anjo da morte. E Deus dá uma ordem estranha para Moisés, para o povo. Eles deveriam tomar um animal, imolar um animal, né, sem defeito, deveriam pegar aquele sangue, aspergir nos umbrais da porta, deveriam seguir todas aquelas palavras que Deus havia dado para Moisés. E aí o povo faz isso. O povo pega o animal, imola o animal, o cordeirinho, passa o sangue, asperge o sangue nos umbrais da porta. E quando o anjo da morte passa pelo Egito, o que acontece? As casas que tinham a marca do sangue, o anjo passa sobre, daí a expressão do hebraico Peshá, que é Páscoa, o anjo passa sobre. Ou seja, os primogênitos dos hebreus foram preservados. Enquanto o anjo da morte tira a vida dos primogênitos dos egípcios, por causa do sangue do cordeiro, os primogênitos são preservados, e com isso o povo, é permitido ao povo, o faraó permite o povo sair. E aí eles se vestem, eles usam tem a roupa para saída, tudo. E qual é a ordem que Deus dá para Moisés? A partir de agora, vocês vão celebrar a Páscoa, relembrando o livramento. Então vocês vão pegar um animal, vão preparar a carne assim, vão usar as ervas amargas para lembrar como era o sofrimento no Egito, vão usar roupa de viagem, Então Deus dá tudo aquilo que o povo deveria seguir para relembrar o livramento, a libertação do Egito, a preservação da vida dos primogênitos. Quando Jesus Cristo institui a ceia, Ele está dizendo, a nossa celebração não é a libertação do Egito, mas é a libertação da morte, através do precioso sangue do Cordeiro. Mas vamos voltar aqui à Páscoa. Comemora então a libertação do povo de Israel. A Páscoa, o celebrava como o grande redentor. Os pães ázimos, ou asmos, os pães sem fermentos, celebravam a santidade e a separação, entre o velho pão, o estilo de vida, e o novo. Então essa era a Páscoa, a data, 14 do mês de Nissan, e era um jantar que lembrava Israel como o Senhor agiu na libertação do seu povo, ok? Tudo bem até aqui, meus irmãos, estão entendendo bem? Sim, presbítero Marcos? Pelo que eu entendo, e eu queria tirar essa dúvida, a diferença da Páscoa judaica para a Páscoa cristã é deixar bem claro que não é pecado a comemoração, porém o significado que nós temos que deixar claro. Eu não sei se fazer entender. No caso, a Páscoa judaica, o povo fazia ou seja, o aspergir o sangue, e até hoje eles fazem todo o ritual de comer os pães nas ervas amargas, e como que se eu pudesse, através do meu ato, fazer e pelo, sacrifício, eu fazendo um sacrifício. E a festa, vamos dizer, a Páscoa cristã que nós acreditamos, Jesus já fez. Eu tenho que fazer para Ele, para a glorificação dEle, festejar com Ele, como nós fazemos a ceia, porque Ele já fez. Sim. Seria isso mesmo ou não? Eu creio que tem esse aspecto, mas eu vejo assim, a Páscoa judaica era para o povo relembrar, não era bem assim para o povo fazer algo para conquistar, mas era para relembrar algo que Deus já tinha feito também. Tem um aspecto semelhante à nossa Páscoa, porque era para lembrar a libertação. Então Deus já havia liberto o seu povo. Então era diferente do sacrifício. As festas eram diferentes do sacrifício. Então era justamente para lembrar, Deus nos libertou. Deus nos libertou da escravidão do Egito, Deus preservou a vida dos primogênitos. Então também tinha esse aspecto de lembrança, mas apontando para uma libertação maior. E essa é a diferença, porque a Páscoa judaica apontava para uma libertação da escravidão do Egito,
que apontava para algo muito maior. A libertação do Egito, o sangue aspergido nos umbrais, apontava para uma libertação maior, a ponto de João Batista dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a diferença que eu vejo no sacrifício, sim, era o povo fazendo algo, né, que apontava para um sacrifício que aconteceria, para um sangue que tem poder de nos tornar mais alvos do que a neve, porque aquele sangue de bodes, de cordeiro, não tinha poder de purificar pecados, mas apontava, e o povo era salvo como? Pela fé que eles tinham no sacrifício do Cordeiro de Deus que viria, do Messias que viria, né? Então essa é eu vejo que é a grande diferença, né? Então quando Jesus institui a Páscoa, ele está mostrando aquilo que se cumpriu. Tudo que o povo celebrou até então apontava para algo que se cumpriu. Agora não tem por que ficarmos celebrando a Páscoa judaica, porque a Páscoa judaica só era a sombra de algo que já aconteceu. Então por que não celebrar o acontecimento daquilo que somente apontava, né? Não sei se o reverendo Wilson quiser complementar, fica à vontade, reverendo. O senhor que é o professor, eu estou aqui só de step, o senhor que é o professor da classe. Não, tem um microfone para o reverendo Wilson? Fica à vontade para complementar, para corrigir também, viu? Verdade, é uma curiosidade. Quando Deus estabelece a Páscoa, ele inaugura o calendário hebreu. Sim. Gostaria que o irmão tocasse nesse assunto para mostrar que a vida é nova mesmo. Sim. Sim. A partir do livramento, a vida é nova e os hebreus terão o seu próprio calendário. E o primeiro mês do novo calendário, a Páscoa é celebrada. O livramento é celebrado. Exatamente isso. Né? Mostrando essa nova vida, né? Esse estilo de vida do povo que foi liberto. Depois, quando eles entram na terra prometida, eles precisam seguir isso. E quando eles não seguem, os profetas chamam a atenção. Por que deixaram de celebrar a Páscoa? Por que deixaram passar anos sem celebrar a Páscoa? E aí são chamados a atenção. Quando eles voltam do cativeiro, por que não voltar, né? Então tudo isso é bastante significativo, a questão do calendário judaico, que eles seguem até hoje, né, reverendo? Os judeus seguem até hoje, né? As festas, eles continuam, né, celebrando as festas, por isso que eu digo, nós não, porque nós entendemos o cumprimento. Os judeus continuam celebrando a Páscoa, continuam com Yom Kippur, com tabernáculos, todas, nós não, porque nós entendemos que aquilo apenas apontava para Cristo, né? Ok, Magno ainda está tentando. Okay. Temos também, além da Páscoa, também a festa de Pentecostes, né? Ou também chamada de a festa das semanas. Era uma celebração ligada às primícias, ou seja, meus irmãos, o mesmo tema de provisão, mas dessa vez pela alegria com o término da colheita de cereais. Então o povo de Deus, entendendo a bênção do Senhor pela colheita, né, eles celebravam ao Senhor a festa então de Pentecostes ou festa das primícias. O Senhor é que nos tem alimentado, o Senhor é que abençoou para que nós pudéssemos plantar e colher. Nós teremos alimento, ter a farinha, para poder ter o pão, ter todo o alimento, e para alimentar os animais também, tudo, porque o Senhor abençoou a festa das primícias ou festa de Pentecostes. Havia também o dia da expiação, que celebrava o Senhor como purificador da nação, né, o qual afastava de Israel a sua própria ira santa contra o pecado. Era o dia da expiação, ou Yom Kippur, que até hoje os judeus celebram, né? Como eu disse, nós celebramos a ceia do Senhor, nós estamos celebrando isso, a purificação dos pecados. E havia uma outra festa, que é a festa dos tabernáculos, que celebrava o Senhor como sustentador e guia na peregrinação. Então o povo, eles passavam alguns dias, né, numa tenda, ainda fazem isso hoje, né, eles montam as tendas. Há um canal do YouTube, não sei se alguns irmãos têm acompanhado, eu acho que é a Aline, que ela chama Aline, que ela vai falando, é isso mesmo, né, dona Maria Glaine?
a Aline, ela vai falando sobre isso. Eu estava assistindo, já faz tempo, ela estava falando sobre as festas, e ela mostrando que em Israel eles montam ainda as tendas, e eles passam um tempo naquelas tendas para lembrar como Deus guiou o seu povo durante o tempo da peregrinação, porque o povo no deserto, ao longo dos 40 anos, eles tinham que armar a tenda, eles ficavam ali, e Deus guiava o seu povo através daquela coluna de fogo. Quando a coluna se movimentava, o povo, né, recolhia tudo, fechava as tendas e carregava, e se movimentava seguindo ao Senhor. Então, na festa dos tabernáculos, eles celebravam como o Senhor sustentou e guiou o seu povo durante a peregrinação no deserto. Ok, Magno? Ah, não tenho. Não tenho. Ok. Tá certo. Obrigado, meu irmão. Muito bem. Eu acho que não. Então não vai passar aqui, Magno? Não vai passar por enquanto, né? Tá certo, meus irmãos. Nós também, hoje temos um pouco menos de tempo, né? Os irmãos sabem qual a diferença entre levitas e sacerdotes? Porque os sacerdotes eram da tribo de Levi, né? Então todo sacerdote era da tribo de Levi, mas nem todo levita era sacerdote. O propósito fundamental do sacerdócio era guardar e promover a santidade nas cerimônias, e não somente nas cerimônias, mas no próprio estilo de vida dos israelitas. Deus então, queridos, institui o ofício sacerdotal com esse propósito, que o povo de Deus tivesse, né, a santidade, né, fosse ser preservada, não somente nas cerimônias, mas também no estilo de vida dos israelitas. Então faz muito sentido quando nós lemos 1 Pedro que era judeu, né, convertido ao Senhor, falando sobre santidade. Faz muito sentido tudo que Pedro havia vivenciado e aprendido, e como Pedro tem essa compreensão no cumprimento de Cristo, e sabendo que não é que agora mudou no sentido de que agora podemos viver de qualquer jeito. Deus continua sendo santo, e Deus continua requerendo do seu povo santidade. Mas agora não temos mediadores como os sacerdotes, que são pessoas que são pecadoras, pessoas que, como no Antigo Testamento, tinham que oferecer sacrifício pelo povo, pelo pecado do povo e pelos seus próprios pecados, pessoas que envelheciam e morriam, ofertas que tinham que ser continuamente oferecidas. Não, Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote, como o autor aos Hebreus nos ensina, o Cordeiro de Deus, santo e perfeito, oferece de uma vez por todas sacrifício em nosso favor. Os levitas deviam guardar o tabernáculo para que a sua santidade não fosse violada pelo povo e para que fizessem cumprir as suas cerimônias. E na live do Under Jumper, os irmãos podem acessar, né, o canal do CPAJ, que é o Centro de Pós-Graduação Under Jumper, e está lá no YouTube a live que eles fizeram na segunda-feira. E uma coisa que acho que foi o doutor Daniel Santos observou, é que assim como quando Adão e Eva pecam e Deus coloca ali os querubins para proteger, para que eles não entrassem mais no Éden, no tabernáculo há a figura ali também dos querubins. Em vários pontos ali, lembrando ao povo o seguinte, lembrando o sacerdote, fazendo lembrar o seguinte: o povo pecou. E agora? E para ter acesso agora diante da presença santa do Senhor? E nós precisamos lembrar disso, queridos, nós só temos acesso à presença santa do Senhor através do nosso sumo sacerdote. Quem é o nosso mediador? Quem é o mediador? Jesus Cristo. Já pararam para pensar que nós continuamos precisando de mediador? Já pararam para pensar que isso vai ser para toda a eternidade? Aliás, essa é uma das implicações da encarnação de Cristo, do fato de Jesus assumir um corpo humano, uma natureza humana. Porque Jesus Cristo será o nosso representante por toda a eternidade, o nosso sumo sacerdote por toda a eternidade. Os sacerdotes levíticos, então, eles dirigiam os sacrifícios, a administração civil e também algo mais. Por isso eu disse assim, às vezes o pessoal fala assim na igreja, quem é da área da música, eu sou levita. Não, os levitas, eles cuidavam de muitas outras coisas, não era só da música não. Eles eram também fiscais sanitários, eles cuidavam da saúde do povo. Por isso que quando Jesus cura ali um grupo de pessoas, né, ele vai dizer o seguinte: agora vocês vão se apresentar ao sacerdote. Eram os fiscais sanitários também. Os levitas diagnosticavam pessoas com várias doenças, né? Jesus mandou as pessoas se mostrarem aos sacerdotes após tê-las curado.
Nós falamos, queridos, que o nome Levítico, que veio da Septuaginta, que significa em referência aos levitas, né? Que nós falamos sobre isso. Agora, o livro central do Pentateuco, o livro está entre Gênesis e Êxodo, e o nome hebraico significa aqueles são chamados pelo Senhor, ou o Senhor chamou. Levítico está entre quais livros? Já pararam para pensar? Entre quais livros Levítico está situado na nossa Bíblia e na Bíblia hebraica também? Quais livros? Nós temos Gênesis, nós temos Êxodo, aí vem Levítico, e depois Números e Deuteronômio. Perceberam? Está no centro do Pentateuco. Então nós temos entre Gênesis e Êxodo, que tratam da ruína e do plano redentor de Deus. Gênesis e Êxodo nós temos a criação, nós temos a queda, né? E a redenção, e também está entre Números e Deuteronômio, que preparam o povo para a conquista. Isso é muito significativo. Levítico está entre Gênesis, Êxodo e Números e Deuteronômio. Tá? Há uma tabela aqui, mas agora não tem como os irmãos visualizarem. Tá? Há uma ênfase, assim, só uma curiosidade, há uma ênfase em relação ao número 7, que é o número da perfeição, né, na Bíblia. 7º dia, o Shabá, né, o dia de descanso, 7º ano, o ano sabático, ano do jubileu, 7 vezes 7, as 7 semanas dos anos, 49, após 49 anos. Daí, né, Pedro pergunta para Jesus, quantas vezes deve se perdoar alguém que peque contra mim? Até 7? Jesus diz 70 vezes 7. Pentecostes, 7 semanas após a Páscoa, né? Há uma ênfase no número 7. Festa das trombetas, no 7º mês. O Pentecostes durava 7 dias, a Páscoa durava 7 dias. Apenas algumas curiosidades. Agora, o que interessa para nós, o que é mais importante para nós aqui, e eu não poderia deixar de tratar disso, quais são as doutrinas que nós podemos encontrar? Qual é a teologia, né, de Levítico? O que nós podemos destacar de doutrinas? Bom, primeira delas, Levítico trata sobre santidade. E Levítico apresenta Deus como sendo o quê? Um Deus santo. Essa é uma doutrina muito importante em Levítico. Deus é um Deus santo. E é curioso que Deus, ele separa um povo para si, né? Esse povo Deus separa para si, esse povo vai parar no Egito, fica escravo. Deus liberta esse povo. E Deus está fazendo o quê? Através de Moisés no deserto, e para o restante dos dias do povo, e para nós hoje, povo do Senhor, Ele está nos lembrando que Ele não é qualquer um. Ele é um Deus santo. Ele é um Deus que está separado de tudo e de todos. Ele é um Deus cujo caráter é santo. Ele é um Deus onde não há nada de mal nele, não há nada de pecaminoso nele. Tudo em Deus é puro, é perfeito. Daí, quando nós lemos em Isaías 6, né, os seres espirituais dizendo o seguinte: santo, santo, santo é o Senhor. Não é que Deus seja 3 vezes santo. A ideia ali é um hebraísmo, né? Na nossa língua nós temos, por exemplo, santíssimo. Você quer destacar algo, né, na qualidade, né, você diz assim, santíssimo. Em hebraico, quando você quer destacar algo, você repete. Então, quando diz assim, santo, santo, santo é o Senhor, até cantamos um hino, né? Santo, 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 significa santíssimo. Deus, Ele é santo. A doutrina da santidade de Deus não é teórica. Queridos, a doutrina da santidade de Deus é uma doutrina prática. Eu me lembro que, eu acho que foi em 2020, ou foi início de 2021, não me lembro, nós tratamos sobre os atributos de Deus. E nós falamos que a doutrina da santidade, essa perfeição de Deus, esse atributo de Deus, ele liga todos os demais atributos. A santidade de Deus liga a bondade de Deus, a soberania de Deus, a justiça de Deus, o amor de Deus, a fidelidade de Deus. Todos os demais atributos estão ligados a este atributo que é a sua santidade. E é uma doutrina prática, porque se Deus é santo, Ele exige do seu povo o quê? Santidade. A palavra santo tem a ver com separado. Em Deus significa que Ele é separado de tudo e de todos. Ele é separado da sua criação, porque Ele é o Criador. Mas em Deus também tem a ideia de perfeição, de pureza.
né? E Deus que é santo exige o quê? Santidade na vida do povo dele, do seu povo. E a santidade na vida do seu povo é imprescindível. O Deus santo não vai aceitar um povo que não seja santo. No reino de Deus a santidade não é opção, ela é necessidade. Isso não é coisa do Antigo Testamento. Queridos, nós estamos estudando 1 Pedro. Nós vimos ainda há pouco, alguns poucos domingos, Pedro dizendo, sede santos porque eu sou santo. Pedro lembrando ao povo do Senhor que nós devemos viver em novidade de vida, vivendo para a glória do Senhor. Mas há uma outra doutrina também que nós podemos e devemos destacar em Levítico. Não somente que Deus é santo e exige santidade do seu povo, mas a doutrina, e aqui eu vou fazer uso de uma palavra emprestada da filosofia, da imanência de Deus. O Deus que é santo, que é transcendente, o Deus que ele não é igual a nós, porque primeiro ele não foi criado, ele existe desde sempre, ele é o Criador. Ele não somente é transcendente, mas ele também é imanente. Ele habita com o seu povo. Ele é o Deus presente. Em Levíticos nós aprendemos que o Deus que é santo, ele ensina como o seu povo deve agir para que tenha a presença do Senhor. E isso para nós, queridos, é o que é mais precioso. O mais precioso, o mais necessário para nós não é a saúde, ainda que seja necessária, importante. Não são bens materiais, ainda que isso seja bom, ter recursos materiais. Mas o que para nós é de fundamental importância, necessidade para a nossa alma, é a presença do Senhor. Daí Davi ter escrito no Salmo 34:8, provem que o Senhor é bom. Daí Pedro repetir isso no texto que nós vimos hoje. Se é que não já tem experimentado que Deus é bom. Ou dizendo, já que vocês experimentam a bondade do Senhor, a presença do Senhor. Isso, queridos, é fundamental. Nós servimos a um Deus que não é um Deus distante. Conquanto haja esse aspecto de transcendência, Ele é o Deus santo, Ele é o Deus inigualável, Ele não é igual a nós. É por isso que não se refere a Deus como o cara lá de cima, como a Xuxa se refere. Ele é um ser a quem nós devemos temer, como nós aprendemos na semana retrasada, olhando para 1 Pedro. Ainda que Ele seja um Deus incomparável, Ele habita no meio do seu povo. E é por isso que Jesus é chamado de Emanuel, Deus conosco. Levítico vai mostrar que sobre o tabernáculo, sobre a presença do Senhor, sobre a arca da aliança, que mostrava, que prefigurava ou que representava a presença do Senhor com o seu povo. E é por isso que a arca era tão importante. Vocês se lembram do problema que deu quando a arca foi levada de Jerusalém? E o esforço que Davi faz para trazer a arca de volta, e na verdade o poder não foi de Davi, foi Deus que trouxe a sua arca de novo, para a cidade de Jerusalém. Queridos, porque a arca representava o quê? A presença do Senhor. E o autor aos Hebreus vai dizer que Jesus, tendo penetrado os céus, Ele nos garante acesso livre a Deus. Nós não precisamos mais, por isso que é interessante a gente comparar Levítico com Hebreus, porque em Levítico, o que acontecia? Havia o tabernáculo, somente o sacerdote podia entrar lá. E o sacerdote, para entrar no tabernáculo, havia o pátio. Nós não temos aqui a imagem, para os irmãos verem, mas muitas Bíblias têm até a imagem do tabernáculo. Havia o pátio, havia uma parte onde o sacerdote entrava, havia a parte de purificação, havia cada parte ali do tabernáculo, até que a última parte qual era? Os irmãos se lembram? Que era separada por um véu, santo dos santos. Só o sumo sacerdote podia entrar. E depois de atender todos os requisitos de purificação ali, e se Deus se desagradasse do sacerdote ali, Deus o matava ali mesmo. E é por isso que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos e eles tinham sinos e eles tinham uma corda amarrada aos pés, porque se eles morriam lá dentro, quem ia entrar lá para retirar? Se entrasse lá, morria. Então, quando ficava um tempo sem o barulho, falou, ia acontecer alguma coisa. Se o sacerdote não saía, Deus o matou, eles tinham que puxava o corpo dali. O autor aos Hebreus vai dizer que Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote,
proveu para nós. E agora nós temos acesso ao trono da graça. Queridos, nós não precisamos de intermediários humanos, nós temos o nosso mediador que é Jesus Cristo, que conquistou para nós acesso livre à presença do Pai. É por isso que nós podemos adorá-lo. Quando Jesus está naquele poço, lá em Samaria, a mulher pergunta, né? Como adorar ao Senhor? É voltado para Jerusalém? Nós samaritanos fazemos desse jeito. Qual é o jeito certo? E Jesus diz que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Nós não dependemos de cidade, nós não dependemos de templo, nós temos livre acesso ao Pai, através de Jesus Cristo que nos garantiu, que nos reconciliou com o Pai. E se Levítico traz essa ideia da presença do Senhor, como isso, queridos, para nós temos esse acesso através de Cristo, que é o nosso sumo sacerdote, e podemos desfrutar da presença do Senhor. Provem e vejam que o Senhor é bom, podemos provar, porque temos acesso a Ele. Muito bem, queridos, e uma outra doutrina é a graça. Nós cantamos há pouco no culto, né? Maravilhosa graça. Essa graça, ela não é revelada no Novo Testamento apenas. Já parou para pensar? No Antigo Testamento era pela lei, no Novo Testamento é pela graça. Ninguém foi salvo pela lei no Antigo Testamento. Não é possível ser salvo pela lei. O único que cumpriu a lei foi Cristo. Então existe graça. Há graça no sentido da graça de Deus no Antigo Testamento, claro. E nós já podemos ver lá em Levíticos, porque em Levítico 9 vezes aparece a frase, e ser-lhe-á perdoado. 9 vezes apresenta a maravilhosa realidade de que Deus havia providenciado o perdão para algum tipo de deficiência, para algum tipo de pecado. Em Levítico que nós temos a ideia de morte substitutiva. Nós temos a ideia ali de expiação de pecado. Levítico mostra como Deus, pela graça, aceita a morte de um substituto como pagamento da dívida pelo pecado. No Novo Testamento, não a morte de um animal, mas a morte do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Então, nós já enxergamos a graça de Deus, o Evangelho, lá em Levítico, apontando para Cristo que morreria em lugar do seu povo. Eu quero terminar, mesmo que os irmãos não tenham aí a imagem, trazendo algumas mensagens para Levítico, para a nossa vida hoje. Primeiro, o caráter terrível do pecado. Irmãos, Levítico mostra que o Deus santo, Deus é santo, exige santidade do seu povo, e o pecado é algo muito sério, é algo muito grave. O fato de ser necessário derramar sangue para expiar pecado, mostra o caráter terrível do pecado. Eu fico pensando, quando Deus, desde ali da saída do povo do Egito, que manda Moisés as ordens para o povo de imolar um animal, já imaginaram as crianças vendo o pai pegando ali, né, aquele animalzinho bonitinho, aquele cordeirinho, e passando a faca naquele animal, o sangue escorrendo pelo branquinho daquele animal? Não era uma imagem agradável. Como eu disse, o cheiro, né, da oferta queimada, e às vezes poderia ser um animalzinho de estimação ali da criança, né? E vendo aquele seu animalzinho sendo morto. Irmãos, isso mostra como é terrível o pecado. E algo muito mais sério, quando Jesus Cristo, o Santo de Deus, aquele que não cometeu nenhum pecado, é morto na cruz. Isso mostra, queridos, a gravidade do pecado. É por isso que Pedro vai repetir as palavras de Levítico: sejam santos como eu sou santo. E aí Pedro, como nós vimos domingo retrasado, ele diz assim: não foi por qualquer preço que vocês foram resgatados do fútil, da vida fútil que vocês levavam. Não foi por prata ou ouro, não, que vocês foram comprados. Foi pelo precioso sangue de Cristo. Queridos, ao lembrar dos sacrifícios ali, ao lembrar do sacrifício de Cristo, como fomos lembrados ao participar da ceia do Senhor, lembremos-nos da gravidade do pecado, custou o sangue do próprio Cristo. Levíticos também mostra que Deus é santo e devemos mostrar santidade em todos os nossos relacionamentos. Santidade de vida, queridos, para nós, povo do Senhor, não é opcional. Para o crente, não. A natureza santa do caráter de Deus implica necessariamente em um compromisso de santidade de vida por parte daqueles que o adoram. Nós estamos no mundo, somos forasteiros aqui porque não somos do mundo. Devemos viver de forma diferente, para a glória do Senhor, sendo o sal da terra e luz do mundo.
Por último, Deus leva a sério a sua própria justiça. Os sacrifícios indicam que o pecado é coisa séria na vida do ser humano e que Deus leva a sério a sua própria justiça. Levítico mostra todo aquele sistema sacrificial para mostrar que Deus é o justo juiz. Lembra-se, Deus disse assim para Adão e Eva: não comam do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrereis. O justo juiz precisa aplicar a pena, a justiça. Deus não poderia dizer assim: deixa para lá, tudo bem, eu mudo de ideia. Vou salvar todo mundo e vou deixar para lá o que vocês fizeram. Não. O justo juiz precisa aplicar a pena. Mas o que ele faz? Desde o Antigo Testamento, como nós vemos em Levítico, ele está mostrando o que ele faz para nos salvar. Morte substitutiva. E apontando para Cristo Jesus, que leva sobre si a culpa dos nossos pecados. Ele é o justo juiz. Eu termino com uma frase do Gordon Wenham, que ele diz assim: assim, em certo sentido, toda lei cerimonial em Levítico é obsoleta para o cristão. Nós estamos interessados no sacrifício de Cristo, não em sacrifício de animais. Mas, por outro lado, preste atenção, os rituais levíticos ainda têm imensa relevância. Foi nos termos desses sacrifícios que o próprio Jesus e a igreja primitiva entendiam a sua morte expiatória. Levítico forneceu os modelos teológicos para o entendimento deles. Se desejamos andar nos passos do nosso Senhor e pensar da mesma maneira que Ele, devemos tentar entender o sistema sacrificial de Levítico. Quando nós participamos da ceia do Senhor, como participamos há pouco, isso nos faz lembrar. E quando pensamos em Levítico, nos faz entender melhor o sacrifício de Cristo. Vamos orar?